Existem pessoas que a tua vida só vai dar certo quando você liberar o perdão. Não ouviu um glória a Deus? É como a Bíblia diz: amar até aqueles que te desejam mal. É você olhar para a tua vida e você dizer: Deus, eu preciso liberar o perdão. Eu preciso liberar perdão em todas as áreas da tua vida. Quando você libera o perdão, você está libertando a você mesmo. E tem pessoas, não sei se eu posso falar isso aqui. Posso mesmo? E se eu falar aqui, tem pessoas que o perdão que você precisa não é liberar nem para outra pessoa, mas tem pessoas que o perdão que você precisa é para você mesmo. Quem está entendendo aqui, ovelha? Porque tem pessoas que você não consegue se perdoar por algo que aconteceu na tua vida. Mas você também tem que se libertar, você tem que tirar esse peso da culpa de dentro de você. Porque se você olhar para trás, você vai ver que você não tem a cabeça que você tem hoje. Você não tinha a cabeça que você tem hoje. Você não tinha a maturidade que hoje você tem. Então tudo que você viveu ou que você vivenciou e passou fez parte de um propósito para você chegar aqui hoje. Eu sei que hoje, com a mente que você tem, um amadurecimento, um entendimento, jamais você faria o que você fez lá atrás. Então você precisa parar de se culpar e se olhar como uma mulher que foi perdoada por Deus. Se olhar como um homem que foi perdoado por Deus. Quem está entendendo aqui, ovelha? É você começar a olhar a tua vida e dizer assim: Deus, eu creio. Quando você perdoa, você se liberta. O perdão é libertador. Quem está entendendo aqui, ovelha? Mas quando você não perdoa, você não libera o perdão, é como se você carregasse uma âncora. Para que serve uma âncora? Ai, meu Deus do céu. Você é de Salvador, não sabe? Ah, pronto. Para não deixar o barco ir para lugar nenhum. Enquanto aquela âncora estiver aí, ó, o barco não vai para lugar nenhum. Mas não vai para lugar nenhum. Para o barco começar a navegar, não é isso? Aí tem que tirar o quê? A âncora. Assim também é a vida de muitas pessoas. Para a tua vida começar a andar, para a tua vida começar a caminhar, você precisa liberar o perdão. Você precisa liberar o quê? Perdão. Quem está entendendo aqui, ovelha? Eu já passei muitas coisas na minha vida. E uma das coisas que eu mais aprendi foi perdoar. Eu já vi muitas pessoas chegar e falar assim: ah, você é besta. Eu não sou besta. Eu faço aquilo que Deus me ensinou. Eu faço aquilo que Deus ele mandou. Eu lembro quando eu entrei na igreja, eu já contei muito isso, esse testemunho. Quando eu entrei na igreja, eu carregava uma mágoa da minha mãe. E eu não conseguia perdoar. Porque quando eu era criança, não vou falar quando eu era pequena, não. Uhum. Quando eu era criança, não entendi que você deu risada. Tá bom, depois a gente conversa sobre isso. Quando eu era criança, eu lembro que eu ouvia muito isso. A minha avó, quem é você é avó e cria seus filhos, cria seu neto como se fosse seu filho. Pronto. E minha avó, ela me criava quando eu era criança. E ela me criou até meus 12 anos de idade. Quando eu fiz 12 anos, ela faleceu. E foi uma das piores dores da minha vida, porque a minha referência de mãe era ela. Eu convivia com ela, eu morava com ela. Então, ela era como se fosse realmente a minha mãe. Ela era a minha mãe. E eu acho que hoje, eu com a mente que eu tenho, eu entendo o que ela fazia. Ela tinha medo de me perder, ela tinha medo de um dia eu crescer e ir embora. E ela falava sempre: olha, sua mãe te abandonou. Sua mãe não te ama. Sua mãe sou eu. E eu imagino uma criança ouvindo aquilo. E quando ela faleceu, eu tive que morar com quem? Com minha mãe. Só que eu soube que quando eu era bebê, minha mãe tinha me abandonado, não me queria. E ali eu criei uma mágoa da minha mãe. Quem está entendendo aqui, ovelha? Então eu tive que lidar como criança com a dor do abandono, com a dor da rejeição. Porque por mais que o filho seja criado pelo avô, a falta da mãe sempre vai sentir. Sim ou não? A avó pode dar o amor que for,
mas sempre vai ter aquela dor da rejeição, do abandono. Então, quando eu era criança, eu sentia aquela dor do abandono, da rejeição, de ver outras crianças com a sua mãe e eu sem mãe. Quem está entendendo aqui? Por mais que eu tivesse a minha avó. E ali, quando eu fui morar com a minha mãe, quando minha avó faleceu, eu tinha muita mágoa da minha mãe, eu não conseguia liberar o perdão para ela. Eu falava para ela, você me abandonou, você me deixou só, você não gosta de mim. E quando eu comecei a conhecer a Deus, sabe a primeira coisa que Deus falou para mim? Eu não consigo habitar em um coração que não tem perdão. Eu não consigo habitar em um coração traumatizado. Para eu entrar, você tem que liberar o perdão. Eu lembro que quando Deus ele falou isso ao meu coração, eu cheguei em casa, chamei ela, sentei, conversei, eu falei assim, ó, eu te perdoo por tudo que aconteceu na minha vida. Eu sei que não tinha a idade que tem hoje, não tem a maturidade que tinha hoje. Então tudo que você fez não foi porque você quis, foi porque você passou por um momento, um processo. E hoje eu entendo. Eu lembro que minha avó falou assim, ó. Minha avó falou assim, ó, sua mãe te abandonou, ela te deixou. E quando eu aprendi a ler, a primeira coisa que eu vi, que aquela história era verdade. Porque hoje eu não sou registrada no nome da minha mãe. Eu sou registrada no nome da minha avó. É tanto que minha mãe é como se fosse a minha irmã. Quem está entendendo aqui, ô velho? Como se fosse minha irmã. E ali eu falei assim, quando eu aprendi a ler, eu falei assim, meu Deus, realmente eu fui abandonada pela minha mãe. Realmente minha mãe não gosta de mim. E aquilo ali doeu muito em mim. Quem está entendendo aqui, ô velho? E aquela dor, ao invés de diminuir, aumentou. Mas quando eu conheci Jesus, eu entendi que os céus me curam. Eu entendi que a presença dele me cura. Eu aprendi que a presença dele para habitar eu preciso perdoar. Eu aprendi sobre o verdadeiro amor e eu entendi como é que alguém consegue amar um ser tão fácil, tão falho, tão pecador e eu não vou conseguir perdoar sendo pecadora também. Quem está entendendo aqui, ovelha?